Agora, Júlia, a gente vai dar um giro informativo via Skype, né, com os nossos repórteres, trazendo muitas notícias durante esta edição do Jornal da Rede Alesp. E agora quem fala com a gente é a nossa colega Melissa Araújo. Bem-vinda, Melissa, ao Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Quais as informações que você traz para a gente agora? Bom dia, Júlia. Bom dia, Lilian. Tudo bem por aí? Bom dia, Melissa. Tudo bem? Eu estou acompanhando agora a CPI que trata da violência sexual entre universitários no ensino superior, né? A gente recebe hoje na CPI, de maneira virtual, o reitor da Unesp, o reitor geral da Unesp e a ouvidora geral também. É importante destacar que são o reitor e a ouvidora geral, porque a Unesp ela está em 24 cidades e tem 34 unidades, né? Então, são 40 mil alunos, 14 mil alunos de pós-graduação e 8 mil servidores. Então, o reitor Sandro Roberto Valentim é o reitor geral e a Cláudia Maria de Lima é a ouvidora geral. Eles trouxeram alguns dados assim muito significativos. Num levantamento que o reitor fez, ele identificou que nos Estados Unidos, por exemplo, 11% das estudantes calouras das universidades já sofreram algum tipo de violência, de agressão sexual, né? Então, é um número muito alarmante. E por conta desse estudo dos Estados Unidos, eles voltaram a atenção para os calouros, né? Eles verificaram que esse número que foi identificado nos Estados Unidos é uma tendência. Então, a universidade adotou várias medidas aí para tentar coibir esse tipo de crime. E é importante fazer uma observação aqui, que essa mudança mais drástica da universidade se deu a partir de 2014, quando aconteceu aqui na Assembleia Legislativa a CPI do trote. Então, quando eles vieram para essa CPI, eles observaram que havia algumas falhas aí dentro da estrutura da universidade e que precisariam mudar. Uma das falhas, por exemplo, era que a ouvidoria tinha apenas uma unidade para todo esse contingente de estudantes. E aí havia uma dificuldade muito grande, porque tem unidade que está numa ponta do estado e a outra está na outra ponta. Então, como é que a ouvidoria ia ter uma proporção do que realmente está acontecendo dentro daquela unidade? Então, por isso, em função disso, eles descentralizaram a ouvidoria e agora temos 34 ouvidores na Unesp. Eles fizeram alguns levantamentos aí e criaram, não só, essa ouvidoria, ela segue leis estaduais e municipais, só que a própria universidade criou as suas leis. Por exemplo, não pode trote dentro da universidade. Quando o estudante chega no primeiro ano da Unesp, ele recebe um telefone de denúncia e aí ele pode dizer, olha, tem uma festa e que essa festa teve alguma coisa inadequada e aí a universidade vai apurar e vai punir. Então, a partir do momento em que ele passa a fazer parte da comunidade escolar da Unesp, da comunidade acadêmica da Unesp, o aluno tem essas orientações para que se mantenha o nível, o controle dessa questão que é muito grave, né? Foi proibido, então, os trotes, e aí eles criaram o Disque Trote e também chamaram os pais para que os pais entendessem que a educação, principalmente para esse tipo de coisa, né, para entender, por exemplo, que não é não, vem de casa. Então, a interação da universidade com os pais também tem dado bons resultados, e foi uma das medidas que foi adotada depois de 2014, depois da CPI dos trotes da Assembleia. A proibição de bebidas alcoólicas na universidade, todas as festas que acontecem dentro da universidade não pode ter bebida alcoólica. Existem exceções? Sim, só que é necessário fazer uma solicitação antecipada para a universidade e eles vão avaliar qual a bebida que vai poder e em que proporção vai poder. Então, e é tudo muito monitorado, então não é simplesmente pedir que vai poder
fazer uso da bebida. E aí eles criaram vários dispositivos. Então, eles criaram um grupo de trabalho para prevenção da violência, eles criaram um observatório de direitos humanos para que as pessoas entendam os direitos fundamentais das pessoas, fortalecimento das comissões de prevenção à violência e ética da Unesp, asseguraram um nome social, que também é uma questão bastante delicada aí, e que muda também a visão aí das pessoas que circulam na universidade. Então, eles foram os primeiros, uma das primeiras universidades a adotar essa questão do nome social. Tem também o projeto Bem Viver para todos e para todas, né, de convívio ali entre a comunidade acadêmica. E, por fim, eles criaram um guia de prevenção ao assédio sexual, que é um guia que é distribuído na universidade, com o que é considerado assédio sexual dentro da universidade, e aí como que isso é punido também pela instituição. Então, isso foram medidas que eles foram adotando ao longo do tempo. Ainda assim, neste ano, eles já tiveram 6 casos de violência. No ano passado, 15 casos, só especificamente de violência sexual. Ainda pode parecer, para 40 mil estudantes, um número baixo, mas se você for pensar que são 40, que são 6 mulheres que vão carregar um trauma, então é um número alto, né? É um número considerável. Então, ainda assim, a universidade está atenta, e é importante foi importante começar pela Unesp, que tem uma abrangência tão grande no estado, para que a gente entenda como é que funciona o mecanismo de uma universidade tão grande, né? E que é possível, obviamente, que em universidades menores que sejam criados também dispositivos para coibir esse tipo de crime, né? Então, eles também trouxeram um estudo do Instituto Avon. Esse estudo do Instituto Avon, eu estou citando ele aqui porque ele foi incluído aí na abertura dos trabalhos da CPI. O Instituto Avon, ele cuida dessa questão da violência, ele estuda essa questão da violência contra a mulher já há muito tempo, e nesse estudo do Instituto, eles identificaram que 69% dos estudantes consultados já sofreram algum tipo de violência sexual ou de assédio dentro do ambiente universitário. É muita gente. E desse número, 23%, isso eu já falei isso em outras entradas aqui, porque isso é chocante. 23% dos homens consultados nessa pesquisa disseram que não acharam que a violência praticada contra uma mulher alcoolizada seja crime. Melissa. Isso é muito, muito sério. Então, por isso, inclusive, que a universidade foi nesse ponto, na bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica você perde ali a consciência, perde a consciência, então quer dizer, a vítima não responde por si. Então, devo voltar ainda mais tarde para contar um pouquinho mais. Agora, nesse momento, a ouvidora está falando, né? O reitor fez a sua explanação, agora é o momento da ouvidora, e em seguida a gente vem para as perguntas dos deputados. Então, devo voltar ainda durante essa edição do jornal. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Melissa, e até dentro disso que você está falando, né, de usar nesse momento a Unesp para se entender como uma grande instituição trabalha esse tema, né? É importante a gente dizer para quem está em casa, e você faz muito bem isso, quais os depois, né, da CPI, o quanto uma CPI ela pode, para que lá na frente se tenha um projeto de lei com relação a algo que eles perceberam durante esses esclarecimentos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. É o seguinte, a CPI, ela não tem um poder de polícia, digamos assim, né? Então, todo o material coletado dentro das investigações dos parlamentares, eles são encaminhados
às autoridades, e nesse encaminhamento às autoridades, eles podem incluir isso no inquérito ou arquivar, se não houver nada, né? A gente lembra, por exemplo, que uma regra que foi estipulada aqui no começo dos trabalhos dessa CPI é que, por exemplo, as vítimas, elas iriam ser ouvidas de uma maneira anônima e respeitosa. Inclusive, os deputados pediram que um profissional de psicologia acompanhasse aí essas oitivas das vítimas. Então, esses depoimentos, sim, podem virar inquérito posteriormente. Tá? Então, é importante que a gente fale isso, porque há um desdobramento, pode haver um desdobramento legal em breve. Perfeito. Essa nossa repórter Melissa Araújo acompanhando a CPI nesta quinta-feira e sempre muito bem informada do que acontece aqui no Palácio 9 de Julho, né, Lilian? Sim, senhora. Vamos mais algumas notícias.